Conexões Londrina, fruto da união de pessoas com vontade de transformar o mundo e amor, de sobra. Essa instituição é parceira da CUFA, que tem sedes espalhadas pelo Brasil todo. E quem vai contar toda essa história pra gente é a Lua Gomes. Lua, que gostoso receber você. Maravilhosa. Obrigada por ter vindo, tá? É um prazer recebê-la. Por favor, vamos bater um papinho. Conheço a Lua, que faz um trabalho maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho o que é esse projeto Conexões Londrina, que ligação que ele tem com a CUFA, porque a CUFA é a Central Única de Favelas. Isso. Nós somos os representantes, né, na região norte do Paraná, do trabalho, que tem a parceria institucional com a Central Única das Favelas. O Conexões Londrina, ele nasce de uma necessidade e de um entendimento de que as periferias têm que ter acesso a todas as outras oportunidades, né, que são dadas a pessoas que estão em outros espaços. Então a gente começa a ideia com o cursinho pré-vestibular e durante a pandemia foi entendida uma necessidade grande, primeiro pelos estudantes do cursinho pré-vestibular comunitário, de que as próprias famílias estavam em situação de vulnerabilidade econômica, né, e que estavam com uma condição de insegurança alimentar muito grande. Então foi a partir dessa necessidade que a gente começou a arrecadação de alimentos, né, de itens básicos de higiene pessoal, de limpeza doméstica e pelas incertezas, né, Sara? Tantos outros projetos começaram iniciativas sociais pelas incertezas. Quando a pandemia começou, ninguém sabia exatamente o que era, né? A gente não sabia o que tinha que ser feito, ninguém sabia. Nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. E aí, nas dúvidas, a única coisa que a gente sabe é que quando existe uma doença, um vírus, alguma coisa assim, quanto mais forte você tiver, mais seguro você vai estar. Então, como a realidade do fique em casa não serve para todo mundo, né? Pelo menos as pessoas teriam que estar alimentadas de maneira razoável. O mínimo. O mínimo. O mínimo. E nem o mínimo essas pessoas tiveram. Exato. Não tinham. A gente teve que articular bastante coisa para assegurar para algumas famílias o mínimo de alimentação necessária, um determinado, né, volume de nutrientes, higiene pessoal e limpeza, porque pensar na lógica de que as pessoas precisam se alimentar e não tinham sabão para lavar as mãos. Então, a gente precisou pensar em tudo isso, né? E aí, outras fragilidades ao longo do trajeto foram aparecendo. Puxa vida, a evasão escolar e a dificuldade dessas famílias em fazer o acompanhamento escolar, porque nem todo mundo tinha acesso à internet em casa, nem todo mundo tinha um celular para o filho utilizar. Então, o que a gente pode fazer? Aí a CUFA teve uma iniciativa que foi muito bacana, que foi o Alô Social, né, que foi a iniciativa de fazer uma operadora de telefonia que pudesse disponibilizar para essas mães de favela o acesso à internet. Então, elas ganharam durante um ano dados para que as crianças pudessem acessar as aulas online. Então, assim, foi um trabalho extenso que pensou em muitas pontas, né, dessa complexidade toda. Né? Hoje, Conexões Londrina, ela atua em que regiões de Londrina? A gente pode, de repente, citar alguns bairros que vocês estão atuando? Sim, estão a gente presentes? faz ações em muitos bairros de acordo com algumas demandas. Né? A nossa sede hoje, ela tá no Vista Bela, que é o lugar onde eu moro, e a gente tem algumas atividades que são feitas. 15 dias atrás a gente esteve junto com o pessoal do Flores do Campo, realizando a campanha para a festa junina comunitária, né? A gente faz as oficinas de saboaria em algumas localidades da Zona Leste, atendemos famílias na Zona Sul e por aí a gente vai trabalhando vários bairros, né, com outros parceiros, outros projetos parceiros, seja com alimentação, com marmita, né? O pessoal do Marmita do Bem. A gente fez, né? A gente se encontrou numa ação do Marmita do Bem. Um Foi beijo pra galera. Foi lá no Flores do Campo, inclusive. É verdade, foi lá no Flores do Campo. Então, a gente também atua bastante com o pessoal do Amigas do São Jorge. Essa imagem que está aparecendo agora aí é do projeto Amigas do São Jorge, né? Inclusive a nossa amiga Val, ali, saudosa, que a gente morre de saudades dela. A gente teve muitas ações daqui até Sarandi. Uau. Tudo que foi feito Não durante é o processo só de Londrina. pandemia, não. Tudo que foi feito na pandemia, você jogar lá no Google, trabalho da CUFA, cidade de Rolândia, cidade de
Sarandi, de Maringá, era o Conexões Londrina que estava lá Conexões articulando. Londrina é como se fosse uma extensão da CUFA? É uma parceria institucional. parceria, a tá. CUFA, ela é como se fosse uma chancela de que seu Entendi. trabalho social tem um link, faz sentido para a realidade dos contextos de favela e periféricos. Até porque muita gente às vezes quer ajudar e não sabe. Fala, será que eu posso confiar? Porque tem muita gente que, né, faz de tudo e tem gente que pede na internet que nem faz trabalho social. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente é enganado querendo ajudar. É Não verdade. é? Infelizmente, gente, a gente tem que falar sobre isso. Isso é sério, tá? A Lua faz um trabalho belíssimo, seríssimo, que tem a chancela da CUFA, que é a Central Única de Favelas, e você também pode ajudar. As pessoas podem ser voluntários? Com certeza. Você sabe que depois do período de lockdown, um dos maiores desafios que a gente tem é conseguir fazer essa manutenção de voluntariado. Porque a gente sempre brinca com o seguinte, que o que faz o nosso trabalho se manter é o ativismo social, porque a gente acredita para além da solidariedade, existe uma necessidade de justiça social e quem tem acesso e pode contribuir para esse processo é muito importante, né? Mas, para além disso, a gente sempre brinca que muitas vezes a maior dificuldade é que o voluntário ele só dá o que sobra. Então, se ele tem lá um saco de roupa que não serve mais para ele, ele doa e ele se entende voluntário assim. E, às vezes, a gente precisa de alguém para estar lá, para ajudar a gente a triar essa roupa que chegou. Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, pessoal. Entre em contato com a gente pelo Conexões Londrina no Instagram. Conversa. Geralmente quem vai atender pelo Instagram somos 3, 4 pessoas que estão juntas desde o começo desse processo. Então chama a gente para conversar, tomar um café. Eu sou cafezeira. Pode me convidar. E a gente combina um jeito de você estar junto com a gente nesse processo, porque é muito lindo. A gente conseguiu acompanhar assim, o percurso de algumas famílias que conseguiram passar pelo momento mais complicado e que hoje já são lideranças comunitárias que inclusive começaram as suas iniciativas sociais. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Eu falo isso sempre. Ser multiplicador, né? Exatamente. E eu falo que o nosso propósito está na nossa dor. Porque a partir do momento que você teve uma dor, você se torna... você tem liberdade, autonomia e propriedade para falar sobre isso e para lutar sobre isso. Nada melhor do que uma pessoa que tenha passado essa situação de vulnerabilidade para falar assim, eu vou levantar essa causa, porque eu sei como é que é, eu sei que isso dói. Porque é muito fácil a gente olhar do lado de cá e falar, eu vou ajudar, eu vou mandar ali o saquinho de roupa, e às vezes a gente precisa de muito mais. Gente, e posso falar uma coisa? Quando a gente ajuda, quando a gente vai lá e vê a situação, é o que eu falei hoje no Buganza. A gente reclama de barriga cheia. Cheia. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. E às vezes a gente consegue ajudar muito mais. Dar um abraço, ouvir. Às vezes as pessoas precisam conversar. Exato. Você fala, você não tá sozinha, eu tô aqui. Ó, tem tantas psicólogas em Londrina, não é verdade? Sim. Vamos, galera da psicologia, vamos juntar e vamos lá fazer esse trabalho. Olha que legal. Assistência social, nutricionista, né? E os mercados, comida, o básico também, necessário. A gente pode fazer. E se todo mundo fizer um pouquinho, é o lance da formiguinha. Sim. Ajuda. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. É pouco, não é muito, não. É um dia. Um dia da sua semana. Sim, uma horinha do seu trabalho. Eu acho que isso é muito legal que a Sara deixou aqui, pessoal. Olha, eu tenho a honra de dizer que a Sara é uma pessoa super solícita. Toda vez que a gente fez contato com ela para fortalecer as nossas campanhas, sempre aconteceu. E uma coisa que a gente sempre conversa, né, é sobre essa necessidade das pessoas se envolverem com o que elas têm. O que vai diferenciar esse voluntário do ativista é dar o que tem e não dar o que sobra. Então, se você é um profissional de determinada área e você pode ofertar meia hora do seu serviço, uma hora, por quinzena que seja, você está dando o que você tem. Você sai do lugar do voluntário que dá o que sobra e começa a dar o que tem para quem precisa. Se todo mundo fizer isso. Ia ser sensacional. Não é nem dinheiro, galera. Se você tem amor para dar e um abraço bem gostoso, já faz a diferença. Porque, olha, eu falo que não tem dinheiro que pague. Quando a gente vai lá no Marmita do Bem e abraça aquela criançada, tudo bem, estamos dando a marmita, tá fazendo aquele trabalho que é básico, é o mínimo, mas o carinho que a gente recebe, a gente ouve as pessoas falar muito sobre religião, sobre fé,
mas o sorriso das pessoas, a gratidão, aquele sentimento, aquela troca é importante. Às vezes, quando a gente vai fazer, não é só eu entrar em contato com vocês, mandar lá um story. Quem seguiu Conexões sabe que isso acontece, né? Às vezes eu mando um story lá e falo, gente, eu preciso de um bonde para entregar uma cesta básica e atender uma família hoje, porque eu estou impossibilitada de levar. E às vezes o que aquela pessoa precisa não é só da entrega. Falar, eu pago o Uber. Ela quer 5 minutos da sua conversa. Ela quer dizer o quanto é importante ter pessoas que têm iniciativa como a sua, de se despencar da sua casa e às vezes ter que fazer uma cruzada da cidade para poder fortalecer a necessidade dela naquele momento. Então, gente, vem nesse bolo aqui, vamos com a gente que vai ser muito bom. Conexões Londrina, Lu aqui com a gente, obrigada que você veio. Fica aqui mais um pouquinho comigo, vai assistir uma matériazinha, pode ser? Com Pode certeza. ser.